E agora vamos falar da nossa segunda pauta. Doutor Estranho, Multiverso da Loucura. Poxa vida, isso daí deixa a gente cada vez mais. Como é que se diz? A gente fica numa ansiedade tão grande, né? Porque é muita informação, né? E ao mesmo tempo você fala: caramba, o que que é isso? Né? Va- Vamos aqui debater algumas. Vamos especular, né? Vamos fazer algumas especulações. Wong vai morrer? Então, e aí? E um personagem importantíssimo, né? Companheiro, parceiro, né? Que faz. O Mago Supremo da vez. É, Mas eu acho que esse filme. vai mudar muita coisa, né? Eu acho que com. Eu acho que o Sam Raimi, ele sempre tem um peso, uma consequência nesses filmes sérios dele. Se é um filme de horror é assim, podemos dizer, não vai ser tão horror assim, mas vai ser aquela pegada que só o Sam Raimi sabe Sabe fazer, fazer. É. que é tipo, no Homem-Aranha 2 ele que já era um diretor de filme de terror, o Homem-Aranha é um filme para a classificação 12 anos. Não pode pegar muita coisa ali. E você vê aquela cena do Octopus na, na clínica, quando os médicos vão operar ele, aí os braços assumem o controle e matam cada um dos médicos. Aham, E você vê aquilo, eu não senti nenhum medo naquela cena. Nem me assustei. Eu era pequeno quando eu assisti. Mas aham, você vê a estética, você vê a mulher sendo arrastada pelo braço e raspando todo o chão. aham. Você vê que aquilo é horrível. O horror não precisa ser Não, necessariamente assustador. não. Ele pode ser instigar o seu medo, instigar o seu desespero. Sim, sim. Você sabe, João, que eu gostei muito do Sam Raimi estar aí à frente desse filme. Eu sou, assim, particularmente, eu sou muito fã dele. Eu acompanho já o trabalho dele desde a época daquela série Xena, A Princesa Guerreira, né? Tanto Hércules também. E assim, ele tinha total liberdade para estar lá realizando aquele trabalho que, para quem acompanhou a série, eu acho que é dos anos 90 essa série, se eu não me engano. Durou aí algum tempo, alguns anos. Ele começou a desenvolver tudo isso. A gente percebia que você estava assistindo uma série ali e de repente ele começava a mostrar todo esse potencial. Ele estava se trabalhando, ele estava num processo de evolução muito grande, né? Do, do, do diretor que ele é, da visão que ele tem. E quando eu vi ali Sam Raimi, eu falei, nossa, perfeito. É o cara certo. Porque não é segredo, eu não gosto do primeiro filme do Doutor Estranho. Na verdade, eu acho que o Doutor Estranho. A gente fala que a Marvel acerta muita coisa, enquanto a DC erra muita coisa, mas eu acho que o Doutor Estranho, o roteiro da Marvel, ele erra muito com o Doutor Estranho. Porque tem essa coisa assim, o Doutor Estranho agora é coadjuvante no próprio filme. É, Igual o Flash igual. agora. É. Só que a grande questão é que o Doutor Estranho, mano, o cara é o Mago Supremo. E você vê ali Ele tem a importância dele, né? Né? um cara que devia ser extremamente poderoso, o Vingadores Guerra Infinita faz ele ser assim derrotado assim pelo Falso de Ébano. É, Ele tenta pegar o Falso de Ébano com um chicote, o Falso de Ébano prende ele. Ou o Homem-Aranha derrota ele. Ou ele tem que ficar 14 milhões de possibilidades para poder achar um jeito de derrotar o Thanos, sendo que ele tem acesso a todas as energias e todo o poder. Então, tipo, é por isso que o Arif trouxe uma coisa maravilhosa que trouxe o Doutor Estranho como a gente conhece, aham, que é o Doutor Estranho, que ele tá obcecado em salvar a Christine dele, do universo dele, e aí ele absorve todas as entidades possíveis. E aí quando chega lá os defensores do multiverso para lutar contra o Ultron dotado de todas as joias do infinito, poderosíssimo no corpo do Visão. O Ultron não consegue matar, porque ele tá lá, ele tá com todas aquelas entidades, ele tá colocando um feitiço de proteção em todos é, eles. é. Então realmente você tem um. Um contrapeso aí, né? Uma coisa que você fala, poxa, não tem muita lógica, né? Um ser tão poderoso, tão forte, tão
é tão importante, né, sobre o domínio de toda a magia, de todo o poder, de tudo aquilo, e ele de repente fica limitado. Ele não é um personagem limitado, ele é um personagem muito poderoso. A gente quer ver, e é por isso que nesse filme, com as variantes do Doutor Estranho, a gente vai ver o Defender Strange, a gente vai ver o Doutor Estranho, provavelmente chefe dos Illuminati, a gente Sim, vai ver o Doutor Estranho loucão, que todo mundo fala que é o do What If, embora ele não tenha a capa, e, tipo, no final do What If fica estabelecido que aquele Doutor Estranho já não tá mais tão pirado da cabeça. Ele não faz assim, things just get out of hand, assim, aham. como se ele continuasse doidão, mas talvez seja o sarcasmo do Doutor Estranho, não se sabe. Mas o importante é que a gente vai ter várias variantes que mostram um passo diferente do poder do Doutor Estranho. E é aí que a gente chega no trailer do Doutor Estranho, que ele começa com o Doutor Estranho tendo algumas visões que ele fala: toda noite eu tenho o mesmo sonho. E aí o pesadelo começa. O pesadelo começa. É profundo isso. Isso é muito profundo, né? E exatamente quando a gente já sabe, né? Já tá óbvio que o Doutor Estranho tá passando por uma depressão pós-blip, que é uma coisa que já foi falada no Shang-Chi, é uma coisa que obviamente o Stephen Strange tá aparentando, ainda mais ele que teve que ir ver as 14 milhões de possibilidades, é Aham. impossível a mente dele não ter sido afetada severamente, Sim, sim. e agora com a realidade quebrada, você vê, porque no começo do trailer você tem a América Chaves, Uhum. e ela tá presa ali com um tipo de entidade que é feita de retalhos, tipo uma múmia, entidade viva. E a gente vê no comercial do Super Bowl também o Defender Strange contra ela. É. E aí o Doutor Estranho Defensor, ele é levado para esse vórtex junto com ela. E a gente vê que o Defensor Estranho, ele é o vilão que aparece no final do trailer, que a gente vê no Super Bowl que ele é meio que um zumbi, ele tá começando a virar alguma coisa e ele vira aquilo que vira no final do trailer, que é aquela monstruosidade com aqueles braços negros. E aquilo remete a quem? A um pesadelo. É um pesadelo. Não é, não é, não é, como eu posso dizer? Não é novo, não é inédito a Marvel pegar um personagem famoso e mudar ele para mudar a nossa perspectiva dele. Tipo, por exemplo, o Dormammu. O Dormammu era aquela entidade enorme. A gente estava esperando a caveira de fogo na armadura. Aham. Não, o Dormammu é aquela entidade enorme. No Shang-Chi, o Mandarim acabou sendo quem? O pai do Shang-Chi. Que é claro, ele fala: meu nome é Wenwu, eu fui chamado de Mestre Khan, o homem mais perigoso do mundo. Mandarim, esse cara pegou, ele não sabia meu nome e escolheu molho de frango pra colocar no nome do personagem dele. Mas eu nunca me chamei Mandarim. Mas é. Então você pega, ele subverte todos os personagens aí. Então você tem a ideia de que o pesadelo, na verdade, seja outra entidade basicamente sem um corpo, que ele seja, por exemplo, aquela entidade de retalhos que apareceu no início do trailer, e aí ele use o Defensor Estranho como hospedeiro e aquele seja o pesadelo de fato do que a gente conhece. O pesadelo vai ser a entidade que habita e perverte o corpo do Defensor Estranho. Não vai ser, é uma coisa que a Marvel tá acostumada a fazer. Aham. Então eu acho muito interessante essa ideia de você não ter um vilão definido. Sim, Você sim. tem diversas ameaças. Aham. Porque ele vai procurar a Wanda, a feiticeira escarlate. Aham. E a Wanda fala: o Visão tinha teorias do multiverso, ele achava que era perigoso. Então as ameaças vão vir de todos os De todos lados. os pontos, né? Você tem a Wanda confrontando uma versão dela mesma, que tem sangue na cabeça, que a gente não sabe se é uma variante, se é uma alucinação dela.
lá no ambiente, na casa do WandaVision, parece, na casa dela, dos filhos dela. E você vê que a Wanda provavelmente pode vir a perder o controle. Que ela fala: você quebra as regras e vira o herói. Eu quebro e me torno a vilã. Não parece justo. Mano, Wanda, qual é? É uma coisa... Eu não gosto muito da Wanda. Aliás, eu não Aham. gosto da Wanda. Eu gosto da personagem, gosto da Feiticeira Escarlate, Eu também. mas eu não gosto de ficar dizendo que ela é uma heroína e, tipo, como... A Feiticeira Escarlate sempre foi essa personagem que sempre esteve no descontrole das suas próprias ações. Então, E pra mim, tipo, ela fala do Stephen Strange quebrar as regras. Stephen Strange quebrou as regras, mas ele estava tentando salvar o multiverso. Ou alguma outra coisa. Mas ela, o que eu não gosto da Wanda é a hipocrisia dela. Porque desde o início do universo Marvel, até mesmo lá no WandaVision, quando a Agatha Harkness confronta ela, fala: a sua reação à morte dos seus pais foi se unir a uma entidade terrorista, nazista, fascista? Aí ela fala: eu e meu irmão queríamos mudar o mundo. Mentira! Vocês queriam vingança contra o Tony Stark. É simples. Exatamente. Ela usa uma desculpa pra tentar enobrecer as ações dela, quando o que ela queria não era nada nobre. Se ela realmente quisesse fazer o mundo um lugar melhor, ela não tinha feito o que ela fez com Bruce Banner. Sim. Não era de Ultron. Sim. Quantas pessoas morreram na brincadeirinha dela com o Hulk? É contraditório, Então, você tem uma personagem ali que ela está sempre na beira de fazer besteira. E aí você tem ela finalmente confrontando o pior dela. Eu acho que, por fim, ela vai finalmente confrontar o pior. Seja numa variante de universo, ou seja, com ela mesma. Porque, que nem você está falando, João, ela tem um pezinho no mal. Ela sempre teve. Né? Tá sempre ali. Né? A boa moça, mas com um pezinho no mal. Né? Que nem você falou, você lembrou muito bem. Né? Pessoal, para acompanhar a Marvel, você tem que ir montando, revendo lá atrás, que nem o João faz, né? Vai fazendo os encaixes, né? E lembrando de tudo. Mas como é que eu vou falar essa desculpinha que ela deu, que você relembrou, muito bem relembrado. Cara, que cara de pau. Sendo claro, eu não menosprezo tudo que ela passou. Não, Mano, ela sim. é muito traumatizada. Sim. É uma das coisas da Wanda nos quadrinhos que... Até nas animações, por exemplo, o X-Men Revolution, que você tinha o Magneto, ele colocou ela num sanatório no X-Men Revolution. E depois, o Magneto chamou o Mestre Mental pra alterar as memórias dela. Pra dar um reset aí. Pra dar um reset pra ela parar de perseguir ele. Mano, tipo, nunca... E no final do X-Men Revolution, ela nunca soube a verdade. Ela ficou amiguinha do pai dela. Nem o Magneto aguentou ela, pô. Não teve graça. Eu tô sendo irônico agora. Mas o Magneto... O Magneto é uma figura vilanesca, né? Sim, porque ironia. A gente tem essa coisa dele não conseguir lidar com ela, né? E como ele não podia... O domínio, né? Como ele não podia entregar ela pro Xavier, né? Porque, não, eu não vou deixar que ela seja uma X-Men. Ele manda ela para um sanatório. O Xavier acha ela de qualquer jeito. Mas é tipo... Você colocar no sanatório alguém com um poder do tamanho da Wanda. E ali... E nos quadrinhos também, como nas séries antigas, toda a história da mãe dela, ela e o Pietro. Então você tem... E a Marvel passa essa coisa do trauma dela, o trauma constante, o trauma da infância, aí o erro que ela cometeu fazendo o Stark criar o Ultron, o erro ao se unir ao Ultron. Aí eles pegam ainda, eles cutucam a ferida da Wanda, porque eles fazem ela ter que matar o Visão só pra assistir ele morrer de novo. E aí... Tanto que é uma das minhas cenas preferidas no Ultimato é quando ela chega pro Thanos e fala: você tirou tudo de mim. E aí ele fala: eu nem sei quem você é ainda,
E aí ela quase mata ele com as próprias mãos. Se ele não tivesse trapaceado, iniciado, joga fogo do céu, mano, essa moça vai me matar. Aham. Ó, tinha matado ele. Tinha. Mas é bem colocado da sua parte, porque você veja bem que nem você está falando, né? Foram o tempo todo cutucando ela e acionando gatilhos, né? No lado emocional dela. Tanto que as ações dela em WandaVision, no começo, né? No começo, porque depois ela tava meio que com noção, mas no início de tudo foi totalmente inconsciente o que ela fez com a cidade. Foi um momento que o trauma explodiu e explodiu com as coisas reprimidas. Eu acho muito da hora. Mano, os roteiristas de WandaVision são muito geniais. São. Eles colocaram assim, essa ideia de que quando ela estava em Sokovia, né, ela sabia falar inglês porque os pais dela faziam ela assistir sitcoms. E aí é por isso que quando ela manifestou a ilusão foi de uma coisa do subconsciente dela que era a melhor coisa na vida dela, na infância dela, antes da vida dela ir pro chão, se tornar uma tragédia, que era esse imaginário dessa vida perfeita que ela assistia em diferentes séries. Aham. Exatamente. A gente, não, de fato, a gente vê aí toda uma trajetória de dor, né? De feridas aí, né? Se você vai analisando. E o mais interessante de tudo isso, né? Que você vai aplicando também isso num ser humano comum, né? Porque vai acumulando feridas e de repente a pessoa explode, né? Trazendo para a nossa realidade, né? O que são, né? Você vai se machucando, você vai absorvendo, chega um ponto da sua vida que você né? Então é muito bem elaborado essa questão da Generational personagem. Trauma, trauma de geração. Para ouvir este e outros programas, siga a página Alt Cine Geekers nas nossas plataformas do Facebook, YouTube e Instagram.